Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salto Alto Podcast. E hoje, com uma pessoa incrível, uma potência, ela é imigrante, lógico, aqui nos Estados Unidos, brasileira, fundadora da MC Grego Consulting, especializada em gerenciamento de clientes, equipes e processos de grupo global de luxo. Trabalhou por 26 anos no grupo Louis Vuitton e hoje ela está aqui para compartilhar a sua jornada aqui nos Estados Unidos conosco. Seja bem-vinda, Mônica Greco. Muito obrigada, viu, pela oportunidade de eu estar aqui, é um privilégio. Eu que agradeço, eu estava doida para você vir, porque a tua história eu adoro, é realmente uma superação. Sim. E é o que eu falo, esse espaço aqui é todo seu. Que bom. Me conta agora, o povo quer saber, quem é a Greco? Mônica Greco é uma sonhadora que consegue realizar os sonhos ao máximo, Uau. Mas tem muito pé no chão para muita coisa. Eu me vejo como uma pessoa que venceu muitas coisas, né? Então, a gente, às vezes, faz uma retrospectiva na cabeça e vê o quanto a gente já andou, né? Para chegar até aqui. E, Mônica, me fala, com quantos anos você chegou nos Estados Unidos? Quanto tempo você está aqui? A minha história é bem interessante, porque, ao contrário, né, das pessoas que geralmente vêm para cá, eu não vim para ficar nos Estados Unidos, eu vim para passar férias. Você não tinha esse sonho americano de viver na América? Não tinha. Eu era uma garota de 18 anos e ganhei uma passagem de presente para vir visitar um tio meu que morava em Boston, acompanhar minha avó e minha tia. E eu vim passar férias. Eu cheguei aqui com 18 aninhos e todo mundo sempre brinca comigo. Foi passar férias e nunca mais voltou. Porque, de fato, eu nunca mais voltei. Ficou fascinada pela América. Eu tive o convite de ficar para estudar inglês, né, na época. Que bacana. E eu não gostava de inglês, Cléo. Não gostava. Era uma, assim, não clicava com a língua. E eu recebi o convite, meu tio falou, por que não? Fica aqui e aprende o inglês, né? E foi aí que a jornada dos Estados Unidos se iniciou. E foi abrindo portas, Foi abrindo portas. No início foi difícil, mas eu acho que estudar o inglês logo que eu cheguei foi muito interessante, porque eu conheci uma diversidade de pessoas e aquilo para mim era tudo muito novo, né? Nunca tinha saído do Brasil. Uma experiência, né? Você desenvolve resiliência. Sim. Uma coisa bacana você falar. Muitos brasileiros chegam aqui e eles falam, não se interessam em aprender o inglês, né? Então, assim, tem muito brasileiro, eu não preciso, ou eu falo espanhol. E eu digo assim, eu sofro um pouco, porque na minha casa todo mundo fala comigo em português. Entre eles falam em inglês, mas é automático. E eu sofro com isso, porque assim, eu já fui para a escola, aí veio a pandemia, enfim. Eu nunca me dediquei, na verdade, 100% no inglês. Eu não vivo a imersão do inglês porque eu trabalho em casa. Mas agora, com o meu projeto, com tudo que eu vivi, que eu venho vivendo, eu falo, poxa, eu tenho que me entrar integral no inglês, porque o inglês realmente, ele te abre portas, te deixa mais autoconfiante. Sim. Né? E você está na América, você tem que, no mínimo, falar a língua, né? Eu sempre falo isso, Cléo. O mínimo que a gente tem que fazer é falar a língua, né? E eu acho que, para mim, foi um divisor de águas, porque eu era uma pessoa que eu tinha muitos amigos, era sempre muita gente à minha volta. E quando eu cheguei aqui, eu me sentia assim, um peixinho fora d'água, porque eu não falava. E eu sou muito comunicadora, né? Comunicativa. Então, para mim, foi assim, um divisor de água. Então, eu acho todas as pessoas que estão aqui, independente do tempo de Estados Unidos, do tempo de América, aprendam a língua, porque é outra visão, é outro patamar. Você é melhor vista, digamos assim, mais respeitada, né? Quando você fala, eu percebo porque às vezes tem gente que você vai falar e quando você meio que fica assim, a pessoa às vezes nem te dá muita importância. Sim. Né? Mas tem americanos que eles adoram te ensinar, né? Eles gostam de te corrigir, de te ajudar. Sim. Tem esse apoio também. A gente às vezes fica com vergonha. Tinha muita vergonha, eu já não tenho muito, não. Então eu falo errado, me corrige, eu gosto de ser corrigida, porque é assim que a gente aprende. Sim. E, Mônica, o que você considera, assim, nessa tua jornada? O que foi o momento mais desafiador para você? Então, eu fui mãe muito nova. Né? Eu tive minha filha, eu tinha 22 anos. Nossa. Muito novinha. E eu não estava muito tempo nos Estados Unidos. Você vê, eu cheguei com 18 aos 22, eu já estava tendo minha filha.
E aquilo, para mim, foi o maior desafio da minha vida. Até hoje é o maior desafio. Porque eu não sabia de nada, Cléo. Eu não tinha minha mãe aqui. De repente veio uma menininha assim com aquele olhinho de, sabe? O pai dela é americano? Brasileiro. O pai da Rachel é brasileiro. E eu lembro que nós dois éramos muito novos, né? Então, assim, o que a gente faz agora, né? Mas é aquela coisa, você veste a camisa, você sabe que, olha, agora eu tenho uma filha, é outra história, né? É outra responsabilidade. É uma vida que depende da sua, Depende. né? Então, eu acho que o momento, o mais desafiador mesmo para mim dos Estados Unidos foi ter a minha filha. Naquela época, teria ela outras vezes, de novo. Mas aquilo me fez muito forte como mulher. Então, eu ia falar isso. Com certeza você cresceu muito aí. Sim. Apesar de, às vezes, a gente achar que está dentro do furacão, né? Sim. E falei, e agora? E como que você fez? Você ficou em casa? Você trabalhava? Como que você fazia? Então, porque eu não queria deixar minha filha na babá, né? E naquela época, eu estudava inglês ainda, então eu tive que arrumar um emprego, o pai da Rachel também, e nós trabalhávamos muito assim, era 2, 3 empregos, porque de repente a gente ficou adulto, né? De repente, 30. Né? E aí o que a gente fazia? Nós trabalhávamos em horários diferentes para ela não precisar ficar em babá. Oh. Então, a nossa comunicação era por bilhetinho, eu acho, os primeiros 4 anos da Rachel foi assim. Nossa! Porque eu falava, como assim? Vai ficar com quem? E, né, eu não sentia bem em deixar ela. Então, foi mais difícil ainda, porque o casamento, né? Aquele relacionamento... Sim. Passou por muita coisa ali. Já fez ao contrário, né? Você já casou com um filho, você não viveu a lua de mel, você Sim. não viveu, né? Sim. Então, a gente foi obrigada a dar esse início, assim, esse start. E era assim que a gente fazia. E eu lembro que a Rachel era pequenininha e ela ficava, né, com ele durante a manhã até o período da tarde. Eu chegava em casa, ele ia trabalhar e daí eu ficava com ela a noite toda sozinha e foi bem difícil. Mas que bom que é um parceiro, que é um companheiro, né? Que foi ali te dar esse apoio, né? Sim, sim. Então, você teve sorte aí desse lado. Sim, ele era muito presente. Que bom. Né? Sempre foi. De ajudar mesmo, trocar fralda. E ela tinha um problema de refluxo, eu morria de medo. Porque eu falava, ai meu Deus, o que eu faço aí? Sabe? Então, ele foi muito, muito parceiro. Nesse sentido, ele foi, assim, excepcional. Um pai excelente até hoje. Que bom. E me fala uma coisa, e quando você... Se bem que você veio muito novinha, né? Então, você viveu mais a cultura americana do que a brasileira. Sim. Mas você teve... O que você pode analisar hoje de diferente que foi difícil para você em termos culturais? Eu acho que essa coisa de eu sempre estar acostumada a ter muitos amigos em volta, né? E aqui, quando eu cheguei... O primeiro ano eu não tinha ninguém. Eu não tinha, assim, eu tinha os meus primos, mas eles iam para a escola. Uhum. Os meus tios iam trabalhar. Então, eu tive que meio que aprender a cultura sozinha, né? E me senti muito sozinha. E como eu não vim com a intenção de ficar, aquilo para mim doía, porque eu falava, poxa vida, eu via que era uma oportunidade para aprender a língua, mas eu ficava triste porque eu não queria ficar, sabe? Entendo. Então, eu acho que me adaptar à cultura sozinha, assim, foi muito difícil. E não ter aquele monte de gente ao meu lado, família italiana, muita gente na família, e de repente eu me vi assim, é muita solidão. Como que você lidou com isso? Foi bem difícil. A parte emocional. Foi bem difícil. A gente não falava em depressão na época, né? Mas eu tenho certeza que eu passei por alguns momentos de depressão. Eu acho que todo mundo que vem para a América tem esse momento, né? Desse deserto. Sim. Eu falo assim, olha, tem um deserto emocional na América, né? Sim. A gente se sente muito sozinho, né, Cléo? A saudade, o apoio, Sim. né? E é tudo diferente, sabe? O cheiro do Brasil é diferente. Por mais que eu vivia lá 18 anos apenas, eu cresci ali, né? Eu nasci e cresci ali. Então, aquele povo feliz, aquela coisa, sempre aquele sol lindo. E eu fui morar em Boston, que era um frio. E o povo também é mais business, né? Sim. Aqui é business. Sim. Então, assim, o inglês você se adaptou fácil? Eu fiquei fluente em 1 ano, acredite ou não. Uau! Porque eu não tive opção. Naquela época, a gente não tinha canal brasileiro. Você foi pro meio do leão e Eu fui. Era canal americano, tempo 24 horas, e eu fui trabalhar numa escola de inglês, olha só, sem falar inglês. Bacana.
Isso ajuda, né? Ajudou muito. Ela me colocou na recepção da escola e eu tinha que atender as pessoas sem falar inglês. Só como você fazia isso? Ela escrevia um script, né? Um roteirinho do que eu tinha que falar. Tudo além daquilo eu não conseguia ajudar mais as pessoas porque não estava escrito. Mas me forçou a aprender. E aí o meu salário era ter aulas de inglês. Então, ela me pagava com aulas. Entendi. Então, aí foi... Em um ano, eu fiquei fluente na língua já. Que bacana. Sim. Então, Mônica, você não teve muito essa coisa de viver com comunidade brasileira aqui? Não. Ah, isso é muito bom. Não que nosso povo não seja um povo bom. Sim, sim. Né? Mas as coisas que a gente escuta aqui, as experiências não são muito boas. Sim. Então, eu te pergunto, o que você pensa da comunidade brasileira? Como que foi a sua experiência com os brasileiros aqui na América? Então, eu fiquei, de fato, 1 ano e meio sem contato com brasileiros, né? E eu conheci o pai da minha filha numa loja brasileira, porque era muito longe, eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar nessa loja, mas eu ia, porque era um meio de eu ouvir a minha língua e me sentir um pouquinho em casa. Então, eu ia, 2, 3 vezes na semana nessa loja. E eu conheci ele lá. E ele também não tinha contato com a comunidade brasileira. E foi devagarinho, né? Depois de muitos anos que eu me introduzi numa comunidade brasileira. Foi quando eu vim para New Jersey, na verdade. Em Boston eu já tinha alguns amigos, mas assim, não tinha muito contato. E é diferente. É diferente. Eu acho que Você acha que os brasileiros aqui, eles são mais competitivos do que os brasileiros no Brasil? Então, a minha reação, quando eu realmente comecei a ter né, essa coisa com comunidade brasileira, eu fiquei até surpresa, porque eu senti que não era muito... existe a competição, mas é assim, uma competição que ninguém quer estar atrás de ninguém. Né? Exatamente. E eu venho do mundo corporativo americano, é muito diferente. As pessoas acham que não é assim, mas é assim. Um ajuda o outro de alguma forma. Sim. Se você encontra um mentor, então, ele te leva com ele. E os brasileiros, eu não vejo isso. Então, nem me fala de mentor aqui nos Estados Unidos, pelo amor de Deus, porque, olha, minhas experiências não foram muito boas. Mas, enfim, eu costumo dizer que em todas as raças, eu falo, no mundo inteiro nós temos pessoas maravilhosas, incríveis, pessoas boas, pessoas não tão boas e pessoas que não são boas, e ponto. E ponto. Né? Sim. E às vezes a gente se conecta com essas pessoas. Eu acho que o brasileiro aqui ele fica muito mais competitivo porque não está no seu país de origem, né? Tem a insegurança, tem essa individualidade, um certo egoísmo. E outra coisa que eu percebo também é o apoio. Se você conhece um brasileiro que você vai apoiar e você tem mais que esse brasileiro e ele está aqui há muito mais tempo que você, ele te desmerece, ele tira a tua luta, ele tira a tua garra, ele tira o teu esforço, como se você não merecesse. Eu acho que aqui é um lugar, é um país livre e todo mundo tem... Uma vez eu ouvi, e todo mundo tem que procurar o seu caminho e todo mundo tem oportunidades. Sim. Uma vez eu ouvi de uma pessoa... Ela falou assim para mim, nossa, eu tô aqui há 7 anos, você tá aqui há 3, você já tem um estúdio, você já fez isso, você já fez aquilo, então o que eu tô fazendo da minha vida? E eu não levei como um lado pejorativo, ela falou, eu quero andar com você, porque eu quero crescer. E realmente, eu trouxe ela um pouco mais pro meu lado. Então, isso é um apoio. Agora, assim, a minha cabeça é isso. Agora, tem gente que fala, eu não quero nem papo com esse tipo de gente, só vem para tirar, só vem para tirar. Então, eu acho que precisa um pouco mais de acolhimento do nosso povo. Não é que a gente está falando mal do brasileiro, é que realmente tem experiências boas e tem experiências ruins. E quando a gente sabe aonde a gente quer chegar e quando a gente sabe do nosso valor, a gente não precisa... ninguém precisa perder para você ganhar, né? Certo. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, não queira competir comigo porque eu quero que você ganhe também. Exatamente. E é mais ou menos assim que eu vivo. Né? E é o que você falou, existem pessoas que não são boas e ponto. Então, a gente leva uns tombinhos, né, Cléo? Sim, até aprender. E às vezes não aprende. Até aprender. E eu levei, principalmente na consultoria. Dentro do corporativo, eu não tinha essa relação, né, com a comunidade brasileira. Então, eu não tinha essa percepção.
Mas na consultoria eu tive essa percepção e foi a experiência não muito negativa, né? Que também a gente tem crescimento aí, a gente aprende, faz parte. Mas a gente pode evitar, né? Com certeza. E hoje a gente sabe. Sabe. Né? Mas é triste, porque eu acho que o brasileiro, ele poderia aproveitar mais, principalmente das pessoas que já estão aqui há um tempo. E não tentar tirar proveito de nada. É tentar aprender. Aprende, pega o que você aprendeu e usa. E soma, não é? E passa para frente. Né? A gente fala em inglês, paying forward, passa para frente. Então, não queira só para você. Isso é prosperidade, Sim. né? Não adianta, prosperidade não se retém, eu sempre falo isso aqui. Prosperidade sempre vai ser aquilo que você vai fazer na vida do outro através da sua vida. Sim, com certeza. Isso é bacana. Sim. E me fala uma coisa, como que você entrou nesse mercado de luxo, de cosmético, né? Você trabalhou no grupo Louis Vuitton. Sim. Ai, eu fico muito orgulhosa. Conta pra nós. Foi muito incrível, assim, essa parte, né? Esse capítulo aí da minha vida, porque eu morava em Boston e eu trabalhava num café francês. Eu era gerente de uma portinha pequenininha, mas bombava. Era uma coisa assim que todo mundo ia. E esse casal de russos, eles participavam, eles iam nesse café. E eu fazia o cappuccino dele e o suco de cenoura dela. Nunca eu ia imaginar que eles estavam criando uma linha, né, de corporal e skincare. E nós ficamos muito amigos ali. Então, foi mais ou menos um ano só de oi, tudo bem, tal. Depois eles me perguntaram, olha, a gente está lançando a nossa linha de skincare, você gostaria de vir trabalhar para nós? E foi uma coisa assim que eu falei, nossa, né, uma oportunidade única, porque eu estava ali, eu tinha 13 empregos, Cléo. Meu, 13? 3. Ah, 3 susto agora. 3 empregos. Gente, Mulher Maravilha. 3, assim, ia com a Rachel pequenininha. E eu colocava a Rachel num saquinho na frente e andava aquela neve, assim, porque eu precisava chegar no trabalho. E daí eles me perguntaram se eu queria, eu já não estava feliz ali onde eu estava. E eu falei para ele, tá, mas para começar quando? Agora. Eu preciso de você agora. E a nossa amizade ficou maior ainda, porque eles me levaram para trabalhar para eles. E depois de 10 anos, essa linha estourou. Eles ficaram muito famosos, porque eles foram até na Oprah, né? E daí veio o grupo da Louis Vuitton, que tem várias marcas, né, debaixo do guarda-chuva deles, e enxergaram o Fresh e compraram o Fresh. Então, foi aí que eu entrei no grupo, eles me convidaram para vir com eles para New Jersey, e eu vim, e foi onde eu coloquei meu pezinho ali dentro. Ah, foi onde você saiu de Boston para Nova York. Cá. Sim. New e Jersey. Aí eu comecei com eles e foi muito, muito linda a minha jornada ali dentro, porque eu fui treinada pela Dior, né? Pelo grupo da Dior. Então, o treinamento todo que eles dão, muitas coisas ali, muitas viagens, conhecimento, né? Da linha de luxo. Então, você tem que aprender. Né? Isso aí você já estava com quantos anos? Olha, eu estava com... agora você vai fazer uma matemática rápida. Não, peraí, porque... 30 e... Só para mostrar... 30. Só que acho que seu crescimento... Sim, eu acho que eu estava com 32 quando eu mudei para New Jersey. 32 anos foi quando eu comecei a trabalhar para o Louis Vuitton. Arrasou. Yeah. E olha que engraçado, né? Você começou muito nova também, como eu. E a sua trajetória foi de muita luta e aos 30, o seu grande salto que você considera na sua vida seria esse? Com profissionalmente certeza. falando? Com certeza. Por aos 32. Aos 32 anos. Mas você soube estar no lugar ali certo, aproveitar a oportunidade que lhe apareceu, agarrou com confiança. Né? Então, assim, eu penso que é muito importante a gente estar com a cabeça muito preparada, porque muitas vezes chegam oportunidades no nosso caminho e a gente, por ser insegura ou por não acreditar em nós mesmos, a gente deixa passar. Sim. Então, é muito importante. Como foi para você essa decisão? Como foi se adaptar em Nova York? Não foi fácil, porque na época o meu casamento também não estava bem com o pai da minha filha. E aí a cabeça também já não fica boa. Já não fica boa. Nós trabalhávamos no mesmo lugar, eu e ele. Era na mesma companhia, na mesma empresa, porque quando eu entrei no Fresh, eu trouxe ele junto. Então, para mim, ia ser uma virada de chave de fato. Era a mudança de estado para uma companhia nova e um casamento que, né? Que estava falindo. Porque a gente virou melhor amigo. Nós somos melhores amigos até hoje. Mas como a gente já estava assim, era muito novo, a gente era muito novo, sim, sabe? Muito então, jovem. Muito jovem. Então, naquele momento ali,
eu precisei decidir assim, não, eu tenho que ir. E ele aceitou a vir também, já a gente já, né, separados assim, mas foi bom para ele também. Então, eu senti um pouquinho de medo, porque a gente se acomoda, né? Exatamente. Eu já tinha uma casa, eu já estava bem, eu já tinha minha vidinha, aquela rotina, né? E eu falei, será? Será que vai? Será? E às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Não, isso não vai dar certo. Como assim? Eu vou largar tudo que eu tenho aqui. E aquela coisa do material, né? Sim. E é a hora que foi quando eu aprendi, Cléo, de verdade, que eu não poderia me apegar a nada material, que eu iria deixar tudo lá e a gente ia começar tudo de novo. Então, na minha cabeça foi começar tudo de novo, né? Que bom que você tem esse pensamento. Decidi, E nós estamos falando dessa coisa do emocional. Quanto você acha importante a gente hoje ter... eu falo que eu não acredito muito no equilíbrio, não, sabe? Eu acredito no gerenciamento das emoções e que um dia a gente está bem, outro dia a gente não está tão bem, mas que a gente consegue viver, digamos, de uma forma mais consciente e tranquila, sabendo que assim é a vida, né? Sim. Então, sim. como que é para você essa parte? Porque eu sei que você faz mentorias e tudo, esse fortalecimento emocional. Você teve alguma ajuda ou não? Deus, Cléo. Eu fui para uma igreja evangélica a primeira vez. Eu era católica, sempre fui católica, né? E eu fui para uma igreja evangélica pela primeira vez aos 37 anos e eu me apaixonei. Não pela igreja em si, mas o que eu recebi ali, né? E eu sempre acreditei em Deus. E quando eu vou olhando um pouquinho assim, dando uns passos atrás de novo, quando eu cheguei aqui novinha, eu lembro que eu ficava muito sozinha, como eu te disse, lá no sótão da casa. E eu olhava para a janela e eu falava, mas por quê? Por que me tiraram da minha casa? Eu não entendia. E desde aquela época eu já tinha uma coisa com Deus, assim, que eu ouvia assim, calma, Sim. né? Mas eu não dava muita atenção. Mas naquele dia que eu entrei naquela igreja, eles estavam pregando sobre perseverança. E para mim foi um impacto muito grande, porque eu estava recomeçando a minha vida, né, de alguma forma ali. E mesmo que eu já estava aqui há uns 7 anos, quando eu entrei naquela igreja, parecia que foi o primeiro momento que eu cheguei aqui em New Jersey. Foi quando eu ouvi aquela pregação. E eu acho que Deus que me fortalece. Eu acho, não, eu tenho certeza, todos os dias, agora mais madura, sim, com mais experiência. E mais acessos, né? mais acesso, e a gente tem mais o discernimento que, de fato, é Ele, né? Sim. Então... baseado em tudo que você falou. Então, no seu pilar, eu vejo que o seu pilar mais importante, que também é o meu, é o nosso espiritual. Sim. Não é? Quando você está com o espiritual fortalecido, eu falo que quando você sabe quem Deus te fez para ser, você vai com medo, você arruma coragem, você simplesmente crê. Né? Porque a fé é justamente isso, é Sim. você falar, eu vou conseguir, eu não tenho a certeza, mas o Deus que habita em mim, Ele me dá essa tranquilidade Sim. e essa certeza de que tudo vai dar certo. Porque eu falo, Deus ele colocou uma força interior dentro de cada um de nós, desde quando você estava no ventre da tua mãe. Sim. Então, se Deus colocou essa força, que muitas vezes a gente bloqueia essa força, muitas vezes a gente se perde, né? Quando a gente está no mundo aí afora, a gente é envolvido, perde um pouco da autenticidade, a gente se distancia dessas forças. Sim. Mas ela está aí dentro de você. E se Deus colocou essa força dentro de você, quem é você para não acreditar nisso? Exatamente. Né? Exatamente. E é muito incrível, porque a minha mãe, ela é ainda, ela não está aqui mais, mas ela é ainda minha rocha, né? E desde pequenininha ela falava assim para mim, você pode tudo que você quer, só não pise em ninguém, não passe a perna, faça do jeito que tem que ser feito, que você vai chegar lá. E eu lembro que quando eu estava no Brasil, eu não tinha assim, se você falar, o que você queria ser quando crescer? Eu não sabia, não tinha, sabe? Eu não tinha uma visão, eu não tinha... E quando eu entrei no grupo da Louis Vuitton, foi a primeira vez que eu tive a visão de fato que aquela era a minha profissão. E era aquilo que eu queria fazer. E foi onde eu fiquei melhor e melhor e melhor. E eu ganhava prêmios e eu ia para lugares porque eu fiquei muito boa naquilo. E era assim, era uma força que eu tinha que eu falava, eu posso. E eu nunca olhava as pessoas que estavam acima de mim como pessoas acima de mim. Eu olhava assim, nossa, elas também, eu posso também, sabe? Elas são iguais a mim, elas não são mais que eu. Ok, elas podem ter mais experiência, elas podem ter... Mas ela é igual a mim, né? E eu posso aprender com elas. Sim. E aí foi quando
em aprender foi quando eu comecei a trazer mentores para minha vida. Eu me colocava perto de pessoas que eu sabia que ia somar muito na minha vida ali. E dentro do corporativo, imigrante, Cleo, não é fácil. Não é fácil. Né? Você acha que existe um pouco de preconceito? Existe muito preconceito. Muito preconceito. Assim, eu tive a oportunidade, o privilégio de estar numa companhia, numa empresa francesa. Então, tinham muitos franceses, que também são imigrantes, então não tinha muita coisa. Mas tinham os americanos que trabalhavam ali e é bem difícil. Eles não gostam de ver que tem um imigrante, às vezes, que tem um cargo maior, entende? É que, às vezes, está ocupando o meu lugar no meu país, né? Sim. E eu ouvi coisas assim, como assim? Você da onde? Ah, mas lá tem internet? Mas da onde você veio? Então, selva. Mas é a Amazônia, né? Não. Então, eu tinha que mostrar, eu falava, São Paulo, igualzinho New York, olha, né? Mesma coisa. E eles faziam uma cara assim, porque é engraçado. Isso é verdade que você vai falar. Que tem americano que ele não sabe, ele não sabe, ele fala, nossa, mas isso tem lá? Então a gente tem que mostrar para eles, olha, é daqui que eu venho, não é lá da selva, do macaco, né? Sim. Existe coisas ali. E ao mesmo tempo, existem os americanos que sabem, mas fazem como se não existisse, como se você realmente tivesse vindo. Exato. E era bem difícil. Teve uma época que foi bem difícil. Eu lembro que uma vez eu estava em algum lugar e aí tinha uma mulher lá, uma loira americana, e ela falou, de que lugar que você é? Eu falei, Brasil. Ela, nossa, daquele lugar muito perigoso, né? Não sei o quê, tipo, você veio para cá fugindo do perigo lá. Eu falei... Não é bem assim, eu acho que perigo tem em todos os lugares. Sim. Mas, assim, infelizmente, o nosso país, as pessoas mostram muito mais as tragédias, as desgraças, do que as coisas boas. Inclusive, esses dias eu vi uma pesquisa que o Brasil ficou em primeiro lugar de um dos países mais lindos. Estados Unidos ficou no 5º. Eu amo o Brasil. É lindo, né? E você sente saudades do Brasil? Sinto. Eu tento ir ao Brasil uma vez ao ano. 2 às vezes, eu ia mais quando minha mãe estava lá, mas não quero ter essa mentalidade, porque eu ainda tenho sobrinhos, irmãos lá e cunhadas, então... mas eu tenho muitas saudades. Eu tenho vontade, assim, de verdade, quando eu me aposentar, de eu poder morar lá e aqui. Eu tenho essa vontade. É isso que eu ia te perguntar. Se você tem voltar. essa coisa de se aposentar, ficar lá no sossego, no Brasil, mesmo com essa zona toda aí de governo, de tudo... eu tenho voltar vontade. para o seu coração, da sua cidade natal. Sim. Eu acho que fazendo isso... Cidade natal não diria, né? Porque às vezes nem é a cidade que a gente nasceu. Porque eu não tenho vontade de voltar para o Maranhão, não. Deus me perdoe. eu também não sei se eu ficaria na cidade, né? Mas... Você é de que lugar? Eu nasci em Santo André. ABC você é de São ABC. Paulo. Eu morei no Ipiranga, perto, né? Perto. Sim. Santo André, São Bernardo ali, né? E era muito legal, porque a gente sempre... Até hoje, minha mãe, né, ela morou até o final da vida dela no bairro que eu nasci. Então, foi muito legal, assim, que todas as vezes que eu ia, tinha aquela coisinha, né? Aquele coisa que de conhece infância. Todo mundo, né? Todos os vizinhos. Sim. Foi muito legal. Mas então é isso. O americano, ele traz essa, às vezes, insegurança. Ele traz pra gente, né? Sim. Mas eu acho que, porque eu aprendi a cultura muito cedo, eu acho que eu tive um joguinho de cintura ali, sabe? Para me conduzir nessa coisa. E a gente o brasileiro já nasce, né, com o remeleixo aqui, com jeitinho, com gin. Às vezes a gente dá umas pedaladas erradas, mas é saber se colocar no seu lugar. Exatamente. E foi isso que você fez, pelo que eu entendi. Você sempre ocupou os lugares que te cabem, né? Sempre. Isso é muito importante. Eu sou muito observadora, Cleo. Eu observo muito. E eu sei a hora que eu tenho que recuar, né? Eu sinto a hora que eu posso prosseguir. E eu nunca quis... não é nem causar confusão, mas eu nunca quis ter esse sentimento assim, poxa, né? Pessoas do meu time eram americanas, então eu não podia ter essa... Eu tinha que tê-los como... equipe mesmo, como amigos, né? Sim. Então, para isso, eu tive que ter muito jogo de cintura. Jogo de cintura também é o que eu falei, ocupar o seu lugar, respeitar o lugar do outro. Exatamente. E aí você evita esse constrangimento, né? Sim. Agora,
Vamos falar um pouco sobre você hoje trabalha por conta própria, empresária, tem a MC Greco Consulting e fala um pouquinho dessa jornada agora sua com você, com seu talento, ajudando pessoas. Sim. Inclusive ela trabalha comigo, gente, é uma profissional impecável, Obrigada. Detalhista. Obrigada, E que entrega bons resultados. Obrigada. Que isso é uma coisa que eu fiquei meio assim, por Sim, ser brasileira, eu já falou. tinha tomado umas coisas eu falei, de novo, será? Então, assim, é completamente diferente, talvez porque já vem dessa... Talvez porque você já vem dessa de muitos anos aqui, né? Então, assim, é um profissionalismo ímpar e eu estou muito feliz. Que bom. E vamos colher os resultados. Sim, logo. É engraçado, antes de eu falar da consultoria, é engraçado que você falou isso, porque você não foi a primeira que me falou, mas você é brasileira. É. E eu lembro, assim, no início, para mim, eu falava, mas ok, eu sou, mas e aí? Eu não posso falar que eu sou, eu devo falar que eu sou americana, o que eu faço? Porque todos os lugares que eu ia, assim, os empresários brasileiros falavam, nós não tivemos uma experiência muito boa com brasileiros, então... Isso, para mim, no início, dificultou um pouquinho, porque É triste, mas é verdade. É verdade, né? E eu tinha iniciado, então ninguém sabia da Mônica ainda, né? Eu falava, gente, mas calma, deixa eu mostrar meu trabalho, né? Eu não estou aqui para... Se eu falar... Lembra que eu falei para você? Eu falei, Cléo, se eu não souber, eu vou falar para você. Eu não sei. Exactly. Né? Uhum. E a consultoria nasceu, foi muito engraçado, porque quando a pandemia veio, e imagina... corporativo, escritório, de repente, dentro de casa. Então, você trabalha 23 anos indo para o trabalho, indo para um escritório, aquela coisa, e, de repente, você está em casa, né? E, na pandemia, minha mãe estava aqui. E ela não pôde ir embora para o Brasil, porque fechou tudo. E eu conversava muito com ela sobre isso. Mãe, eu não sei, essa pandemia me trouxe, assim, uma ideia de eu fazer alguma coisa né? Só que eu tinha vontade de ser um coach, uma pessoa coach para saudável, para vida saudável. Ah, né? De healthy? De healthy, que não tinha nada a ver, porque, tipo assim, na minha cabeça, o business era outra coisa, né? E eu tinha participado de uma equipe, eu estava me preparando para competir no palco. Como fisiculturista, essas coisas? Sim, eu estava toda bonitona. Caraca, não te imagino, não. Não por nada, mas porque você tá toda... Não, eu te mostro um dia, assim, essa parte da minha vida. Então, eu falei, nossa, eu vou ensinar o povo como que, né, as pessoas... E aí ela falou, você não vai ser coisa de saúde, filha. Minha mãe falou, não vai, você vai trazer o que você aprendeu para as pessoas. Aí eu, como assim, o profissional? Ela é o profissional. Como chama sua mãe? Sônia. Chamava. Sônia. Só que a gente chama ela de Soninha, né? E minha mãe, pedagoga, professora, anos, né? Aquela coisa assim. E ela falava, não, você vai... Tudo que você aprendeu agora, você vai passar para alguém. Você vai trazer, vai elevar... negócios de outras pessoas. E ela falava aquilo com muita firmeza, Cléo, mas eu ainda não acreditava. E eu estava focada no negócio da saúde, de saudável, vida saudável. E foi quando a gente começou a ter um bate-papo dentro do quarto. E quando ela foi embora para o Brasil, infelizmente, nós descobrimos o câncer da minha mãe. E ela falou para mim, promete para mim que você vai levar à frente. Porque não estava muito legal dentro da companhia mais, sabe? Uhum. Tinha mudado o chefe e tal. E aí eu vi aquilo, eu fui às pressas ao Brasil, uns 4 meses antes dela falecer, eu fui às pressas porque me chamaram, vem porque a gente não sabe e tal. Comprei passagem, fui no próximo dia, já estava no Brasil, e na cama daquele hospital ela olhou para mim e falou, não esquece, você vai ainda elevar muitas empresas de muitas pessoas. Mas hoje, Cléo, eu me arrepiei agora, porque... Quando ela falava aquilo para mim, não existia MC Greco na minha cabeça. Você não se via, não? Nem tinha planos. E ela falava com muita certeza. E aí, a minha mãe faleceu no mês de março. No mês de fevereiro, um mês antes, teve uma grande mudança dentro da empresa. E eles tinham que me tirar daquela posição e me ofereceram até me colocar em outra posição e tal. Mas como ela já estava doente, eu falei, olha, me dá um tempo, deixa eu ver o que eu quero fazer, eu não sei se eu quero... Eu não sei, eu preciso cuidar da minha mãe, eu preciso estar com ela. Só que não deu tempo de eu cuidar da minha mãe. E aí, quando ela faleceu, aí veio, depois, né, do luto, obviamente, eu falei, sabe, eu não vou voltar para o corporativo ainda. Eu vou tentar.
Só que, tipo, tentar como? Eu nunca tive um business. Sim. Né? E aí, devagarinho, eu comecei a ser consultora de uma companhia de skincare na Califórnia. Eles me convidaram. E aquilo abriu minha mente que daria certo, que era realmente uma coisa que eu poderia fazer. E eu queria muito trazer a minha experiência para as pessoas. E falar, olha, o seu business, o seu negócio pode ir muito mais, né? Então, vamos junto? Vamos. E quando eu vi o sucesso daquela companhia, eu falei, eu posso. E que bom que você teve a oportunidade de estar com algo, pessoas que te impulsionou nessa sua vontade e te deu e potencializou aquilo que a sua mãe falou. Sim. Então, acho que aí você viu um leque se abrindo e você vai e você se abre para aquilo também. Né? A gente precisa estar pronto para algumas coisas. E muitas vezes a gente não está pronto, mas aí durante o caminho a gente entende que a gente dá conta. Sim, com certeza. E foi, né? E foi. Mônica, estamos aqui. Olha, para encerrar, eu quero fazer uma pergunta. Que conselhos a Mônica daria para quem vive no Brasil e tem o sonho de viver na América? Eu acho assim, seja muito resiliente, né? Acredite nos seus sonhos, porque eles dão certo. Quando a gente quer, de fato, de coração, eles dão certo. E não olhe muito para o lado, assim. Se você tem um objetivo... Um foco. Muitas pessoas vão tentar dar conselhos, muitas pessoas vão... Não dê muito ouvidos. A gente pode ouvir, mas não muito. Porque quando a gente sente realmente e tem o foco, só vai. Exato. Eu sempre falo para trás só se for pegar impulso, né? Exatamente. Até porque tem muita gente que não sonha como nós. Sim. Tem muita gente que você vai compartilhar algo, um sonho, um desejo, a pessoa fala, ai, eu já ouvi muito isso. Imagina, você tá doida? Muitas vezes eu ouvi da mulher, você não tá conseguindo fazer nem no Brasil, você quer fazer lá fora. Eu falei, eu nunca tentei no Brasil. Então, quando as pessoas vêm para a América, elas não podem ter o pensamento, eu não dei certo no Brasil, eu vou para a América para dar certo. Não. Você tem que dar certo em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Entendeu? Então, esse poder de resiliência foi o que eu desenvolvi também na minha vida desde sempre, né? Então, eu falo que eu brinco que eu era empreendedora desde quando eu tinha 8 anos de idade, que eu inventei de vender pastel. Mas não deu muito certo, porque eu tinha vontade de comer, então o que sobrava, minha madrasta falava, você pode comer. Então, eu ficava rezando para não vender. Então, eu sempre tive isso. Sempre. Eu vendia coisa de catálogo de revista, eu vendia pipoca. Então, assim, não adianta. Vem com a mentalidade de que, tipo, eu sou bom e lá eu vou fazer a diferença na vida daquele povo. Sim. Com o que eu tenho de melhor. Sim. E aí você consegue. É isso. Amiga, muito obrigada. Obrigada a você. Viu? Olha, gratidão. Foi muito rico aqui esse conteúdo. Obrigada. Mas antes, a gente vai provar umas coisas deliciosas. Sim. Né, da Fran. Nossa, que mesa linda ali, né? É maravilhosa. Ela é muito caprichosa. Nossa, muito. Eu fiquei surpresa quando eu entrei. E olha que você sabe que eu olho tudo com muito detalhe, né? Ela é nossa parceira aqui. Todo podcast ela monta a mesa linda e maravilhosa. Imagination Party. É a Fran. Olha a coisa mais mimo. Nossa, opa! Destrambelhou aqui. Hoje ela quis fazer uma coisa mais saudável aqui, ó. Olha mesmo. Gente, vamos que provar. Delícia, vamos. Esse aqui eu acho que é um Eu creme adoro de... celery. Esse aqui, eu também. Esse aqui é o quê? Acho que é um hummus. Um hummus. Nossa, uma delícia. Light, tá, meu bem? Muito bom. Aqui eu trato bem, viu? Muito bom. Bom mesmo. Uma delícia. Boca cheia. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar os comentários, clica no sininho, fala aqui o que vocês gostariam de ouvir mais, façam perguntas que a gente responde tudo para vocês, tá? Tudo que vocês tiverem de dúvidas, esse podcast é para vocês. Um beijo, até a próxima.